Seja bem-vindo, Parlamento Nacional. Hoje com os deputados Guilherme Silva, do PSD, Rui Barreto, do CDS e Jacinto Serrão, do Partido Socialista. O chumbo do Tribunal Constitucional e o encontro recente de Alberto João Jardim com o Primeiro-Ministro Passos Coelho são temas centrais para o debate deste programa. Como é habitual nesta edição, reservamos sempre o primeiro minuto a cada deputado para um tema livre. Ao Rui Barreto também, qual é o tema que escolhe para início do programa? Três temas, ou quatro temas, melhor dizendo. Eu queria lamentar um tema negativo, que aliás tem insulado as notícias na última semana, que tem a ver com o funcionamento das estações de tratamento de resíduos sólidos, que estão a conspurcar, que os emissários estão a despejar na orla, no mar, conspurcando os nossos mares. E eu que sou um frequentador do nosso maravilhoso mar e que frequento as praias, mesmo no inverno, tenho verificado que isto não foi só, ganhou uma dimensão na última semana, mas isso tem-se verificado a miúdo. Significa que as hectares não estão a funcionar na sua plenitude e pelas quais foram configuradas. E, portanto, põe em causa a saúde pública, põe em causa a imagem de um destino que deve ser absolutamente exemplar e de excelência. E, portanto, isto obriga a que as autoridades verifiquem exatamente o que é que se está a passar. Merecia uma auditoria independente para se verificar o que é que está a passar nas hectares, porque esta situação é lamentável, põe em causa a saúde pública, põe em causa a imagem do destino e, efetivamente, não se deve verificar. Eu quero-me associar àquilo que referiu o deputado Guilherme Silva relativamente à reunião, à oração que houve ontem no Vaticano, em que o Papa Francisco reuniu muçulmanos, judeus e cristãos num simbolismo muito significativo. Ele tem feito, num encontro ecuménico, a favor da paz, simbolizando com a plantação de uma oliveira, mas com um simbolismo muito importante naquilo que é convulsões centenárias, milenares no Médio Oriente. E, portanto, um sinal de que este Papa, o seu papado não será muito interventivo e será no sentido de resolver muitas das matérias. Duas notas finais, uma para congratular um grupo, um prémio que foi atribuído a dois madeirenses pelo programa Star Web 2013, com uma plataforma para turismo com deficiência, que é o Here We Go, que ganhou o prémio no programa Acredita Portugal, e, portanto, uma saudação especial para madeirenses que em 14 mil projetos conseguiram vencer esse prémio, e também a decisão de Mário Draghi, que mais uma vez vem, com um pacote de decisões, vem ajudar à introdução de massa monetária no espaço europeu, ao incentivo a que os bancos financiem mais as empresas, estimulando a circulação de capitais e o financiamento, que é muito importante para estimular a economia. Perante este problema que está criado, que é, no fundo, um problema em termos orçamentais, quais são as soluções que o Governo tem para sair disto? É mesmo o aumento de impostos? Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui uma coisa. Nós criamos uma Constituição em 76, e o CDS já foi revista várias vezes, e o CDS foi um partido na altura que votou contra a Constituição. Mas foi a Constituição, foi o texto que os partidos na altura acharam. Houve algumas melhorias subsequentes, mas no essencial manteve-se ali muitos dos princípios e preceitos desde o documento inicial. O país tem um Tribunal Constitucional que compete verificar a conformidade com o texto fundamental do país. Quiseram os partidos que os juízes do Tribunal Constitucional, que são 13, 10 deles sejam eleitos por 2/3 da Assembleia. E é feito como? Os partidos têm um entendimento porque sugerem juízes para o Tribunal Constitucional. Por isso é que há esta confusão. Quantos é que foram indicados pelo PS, quantos é que foram indicados pelo PSD? Foram 6 pelo PSD, 5 pelo PS, um do CDS, um do PCP, não sei o quê. Como é que votaram diversas matérias. Portanto, nós não podemos também estar aqui, de certa forma, a criticar aquilo que foi um sistema que foram os partidos que, em boa verdade, constituíram. E, portanto, ao bem que consideramos que o escrutínio na altura que foi feito é correto, e, portanto, esta é a melhor forma de verificar a conformidade com as normas e que são aprovadas, principalmente nos orçamentos, com o texto principal. Há 32 anos. Há 32 anos, ou então vamos rever. Eu acho que é complicada nesta altura. Vai ser difícil fazer uma revisão constitucional serena,
sobre o texto, a quente, quando se já está aqui quase a fazer aqui um bloqueio fraticida entre aqueles que são os pró-Constituição e os anti-Constituição. Que é uma coisa... Agora, vamos à racionalidade e ao pragmatismo das coisas. O país em 2011 foi confrontado com um programa de resgate. Teve que aplicar um memorando de entendimento. Mas o problema do país não terminou com o dia 17 de maio, com o final do programa, que aliás ainda não terminou. É que esta decisão do Tribunal Constitucional tem um impacto orçamental entre 600 e 700 milhões. O Governo fica sujeito, incumbido, de rapidamente encontrar medidas substitutivas para apresentar aos credores para receber 2,6 mil milhões de euros, que é aquilo que está estipulado na 12ª avaliação e no programa de ajustamento. Portanto, nós vamos ter que encontrar aqui uma solução que permita ao país cumprir as soluções, os compromissos com os credores e com o Tratado Europeu Orçamental. Como? Ou vamos cortar na despesa ou vamos aumentar impostos. O Governo, desde o início, começou por aquilo que é mais fácil, que foi o aumento de impostos. Chegou a um ponto de extenuação fiscal. Não se pode aumentar mais impostos. Está a prejudicar a economia e hoje vivemos num mundo global, num espaço europeu, na zona euro, em que a competitividade fiscal é importante, em que as empresas podem deixar de estar aqui e se deslocalizar para outros territórios, isso cria desregulação complexa e pessoal tem uma taxa de desemprego elevada. Bom, só se pode cortar na despesa. Há aqui algumas medidas que o Governo foi apresentando durante estes 3 orçamentos. Requalificação, a lei da requalificação dos funcionários públicos, corte nos subsídios, corte nos vencimentos, convergência da Caixa Geral com o Sistema Geral de Pensões, etc, etc, etc. Todas estas medidas têm sido inconstitucionais. Bom, ou então vamos ter que fazer uma reforma. Mas o que é a reforma do Estado? A reforma do Estado é conformar a despesa do Estado, a despesa corrente primária, àquilo que é a riqueza produzida no país. Mas isto levará sempre à extinção de serviços e ao despedimento de pessoas. Desse a volta que se der, faça-se o discurso que a gente quiser. Não se consegue reduzir despesas sem afetar pessoas. Não se consegue sem afetar pessoas. Agora, para isto, a gente não pode estar aqui com um governo que, bom, não quis dizer aquilo mais difícil, foi o aumento de impostos. E depois tem um partido na oposição que também não quer discutir isto. Quer dizer, não se pode cortar salários, não se pode cortar isto, não se pode cortar aquilo, mas também não se quer aumento de impostos. Então como é que a gente chega ao déficit que está obrigado e aos compromissos orçamentais? Nós, imperativamente, seja com este governo, seja no futuro governo, seja com o Partido Socialista, vamos ser confrontados com os objetivos a qual estamos e com decisões do Tribunal Constitucional. Porque eu também não entendo como é que o Tribunal Constitucional diz, quando foi o corte do José Sócrates, do engenheiro José Sócrates, em 2011, acima dos 1.500 euros, acima dos 1.500 euros, cumpriu o princípio da igualdade, cumpriu o princípio da igualdade. O Governo vem colocar o limite inferior nos 675 euros, já não cumpre o princípio de igualdade. Só fica aqui um pouco a ideia de que o Governo não tem sabido governar em conformidade com a Constituição. Ao longo destes mandatos. Mas isso é uma falácia. Mas vamos lá ver uma coisa. É uma falácia, mas o Tribunal Constitucional é que tem dito isso. É uma falácia. Está bem, mas é uma falácia. Mas a gente tem que olhar. Vamos lá ver. É sempre possível considerar inconstitucional. As decisões do Constitucional são as decisões do Constitucional. Agora, eu, por aquilo que vejo, e por algumas declarações de voto, aliás, esta decisão do Tribunal Constitucional tem a coisa engraçada dos 13 juízes terem 13 declarações de voto. Mas é uma declaração de voto que é da senhora voltamos ao mesmo, é a forma como o Tribunal está que diz que a decisão do Tribunal Constitucional restringiu indevidamente a liberdade de conformação política com o legislador. Quer dizer, já diz até, inclusive, que o Tribunal Constitucional está-se a imiscuir na esfera do legislador e que não está a ter em consideração os constrangimentos e a situação em que está do país. Porque senão eu pergunto, eu peguei ainda há pouco, estava aqui a ler a Constituição, artigo 94º da Constituição. Eliminação de latifúndios. Todas as propriedades que tenham acima de uma determinada dimensão, o Estado deve de intervir e repartir aquilo em parcelas mais pequenas e até se for necessário. Deve-se cumprir isto? Deve-se cumprir isto? Mas isso aí voltamos àquela questão. Se os políticos não gostam, não gostam desta Constituição, não gostam da existência do Tribunal Constitucional, têm que fazer para alterar isso. Histórica. Temos que analisar também os princípios, tendo em conta a evolução histórica do país, os constrangimentos em que está o país e a forma como... Mas primeiro não é mexer na Constituição e depois fazer então o resto? Não é afrontar, enfim, ou pelo menos as decisões que são apresentadas, tidas como que afrontam o Tribunal Constitucional? De uma enorme subjetividade.
E aquilo que o Dr. Guilherme Silva estava a dizer ainda há pouco, nós debatemos que apresentamos isso sucessivamente todos os orçamentos, também é verdade. Como é que é possível que o Tribunal Constitucional, sobre uma matéria que está na Constituição, está no Estatuto Político Administrativo, está na Lei de Finanças Regionais, que os impostos cobrados nas regiões autónomas são receitas das regiões autónomas, que é uma coisa que não é princípio, não é uma coisa que é objetivo. O Tribunal Constitucional diz que é constitucional. E sobre princípios, que são coisas assim subjetivas, possa tomar decisões desta natureza. Eu também, como cidadão, eu tenho toda a legitimidade de questionar. Vamos avançar no programa e gostava de... É como é que nós vamos resolver um problema do país que temos que necessariamente conformar. Chegamos a um ponto em que a dívida e o serviço da dívida é de tal ordem, face aos objetivos, que nós temos que fazer sacrifícios. E foi assim em 78, foi assim em 83, com o Tomás Soares, que anda aí todos os dias a mandar larachas, mas que na altura tomou medidas de extrema gravidade e de cortes também. E cortes muito severos e muito duros, que só foram disfarçados porque havia moeda própria e fez a inflação. É verdade. Mas nós vamos ter necessariamente... É precisamente isso. A política do PS, eu vou dizer o que é que foi. Foi chegar em 2005 e 2005 a 2011 endividar o país em 100 mil milhões de euros. E os senhores com TGVs, com PPPs, com terceiras travessias do tais, com estudos, passaram para 130%. Com estudos. Já estamos em 130%. A política que você fala, da agenda para o crescimento, os senhores em 3 que é uma anos palavra, que é um léxico muito bonito, que está na boca do Partido Socialista, e que tem o farol no Sr. Hollande, é aquilo que foi feito agora pelo Sr. Manuel Valls, que é o atual Primeiro-Ministro de França, que a primeira coisa que fez foi um pacote de medidas de austeridade de 50 mil milhões de euros. 50 mil milhões de euros. Portanto, isto é uma falácia. Estamos a falar da França. Não há. Estamos a falar da França. Estamos a falar da França. A escala... Os senhores, que é o Sr. François Hollande, prestigiado socialista, criticava a política de Angela Merkel. Eu acho que deve-se fazer frente à política, porque eu acho que não deve haver um poder hegemónico na Europa, mas em boa verdade, aquilo que os senhores preconizavam é aquilo que o Partido... Não é aquilo que o Partido Socialista francês e que o Sr. Hollande está a aplicar na França. Pronto. Não tem nada a ver com o Hollande. Há aqui uma questão que não se pode fugir dela. Primeiro, eu acho que o Governo tinha que fazer um trabalho de credibilização e esse trabalho foi de certa forma feito. O que não consegui fazer foi, e também devido em bom dizer, o programa de ajustamento era um programa muito incisivo, porque foi um programa para 3 anos, um ajustamento muito curto. Este ajustamento devia de ser feito por um prazo mais lato, em que se permitisse fazer uma reforma. Uma reforma é uma coisa difícil, morosa, que tem muitas resistências, que obriga a que os partidos do regime estejam de acordo para garantir paz social. Mas aí também o Governo, de certa forma, no início excluiu o PS. Eu acho que esse é que é o problema. Eu acho que não houve, daqui da parte do Governo, um estender de mão ao Partido Socialista. Houve alguém que disse, não sei se foi, houve alguém que dizia que se fosse Primeiro-Ministro almoçaria todas as semanas com o líder da oposição. Eu acho que isto é... O engenheiro David Caldeira, no programa aqui da Rádio. O engenheiro David Caldeira disse uma expressão dessa natureza. Eu acho que isso faz todo sentido. Tinha de escolher um dia para comer mal. Precisamente porquê? Porque o país tem que fazer reformas, e reformas que são impopulares e que são difíceis, que nenhum partido quer assumir. E de que falamos aqui na reforma do Estado, as pessoas estão em casa, ninguém percebe nada disto. Mas quando se tem que fazer, ajustar a nossa riqueza produzida no país à despesa, obviamente que temos que suprimir serviços, ver as redundâncias. Há serviços que fazem que têm pessoas a mais. Nós, obviamente, daqui devíamos negociar um fundo para indemnizar convenientemente estas pessoas. Isto é doloroso, mas inconstitucional. Sabe o que é que devia estar na Constituição? Era limites à despesa para não chegarmos ao ponto a que chegar. Isso é que devia estar na Constituição. Como vai estar, se calhar, futuramente, o Tratado Europeu Orçamental para tomar medidas preventivas em relação a isso. Agora, os partidos que fazem parte do regime têm que se sentar à mesa. Vão ter que forçosamente fazê-lo. Já vejo aí populismos, até o Sr. António Costa, que agora é candidato a secretário-geral do Partido Socialista, com medidas de simpatia popular, mas vai ser confrontado exatamente com os mesmos problemas. Dr. Rui Barreto, relativamente ao problema que está criado nesta altura, que é este buraco, no fundo, que foi criado pela decisão do Tribunal Constitucional, como é que o Governo vai resolver esta situação? Será mesmo necessário aumentar impostos ou fala-se numa almofada que existe
nesta altura, que eventualmente seria suficiente para colmatar isto sem se mexer na carga fiscal? Existe uma almofada, dotações provisionais na ordem dos 900 milhões de euros. Mas o que se tem verificado também ao longo dos orçamentos e os economistas trabalham muito em mapas previsionais, é que muitas vezes nem a despesa comporta-se como aquilo que é previsto no orçamento, nem a receita também tem o mesmo comportamento em linha. E é de todo a cuidado que os governos, à medida que também vão implementando o sucedâneo de medidas e vão elaborando orçamentos, que deixem uma almofada para precisamente ver em que é que se pode utilizar. Obviamente que isso pode ser uma forma. A outra poderia ser um processo que foi colocado, pode ser medidas extraordinárias. Aumento do IVA, por exemplo? Como, por exemplo, a venda de uma participação na TAP. Pode ser uma forma. Agora, eu acho que é muito importante aqui, em primeiro lugar, que há um conjunto de medidas que estão aí, a contribuição de sustentabilidade, que é uma medida substitutiva duradoura, da contribuição extraordinária de solidariedade, a nova tabela da função pública que é para entrar em vigor em 2015. No fundo, significará isso? Isso é cortes de salários. Nós temos um déficit de 4% este ano. Vamos ter que fazer uma compressão de 1,5%. Vamos ter que fazer uma compressão de 1,5%. E, portanto, vamos ter que encontrar medidas no lado da despesa e na receita que consigam permitir chegar a esse valor. Convém que haja aqui, por isso é que o Governo acho que vai enviar isso de forma mais precoce para o Presidente da República, poder pedir a fiscalização preventiva no sentido de encontrar... Para não apanhar, enfim, depois estas situações a meio do ano. Encontrar aqui... Agora, o que eu desejaria, digo-lhe já, eu acho que não é possível no estado em que se está e a nossa economia suportar mais os agentes, as famílias e as empresas com mais impostos. Mais ou menos impostos. Relativamente a este encontro de Alberto João Jardim com Passos Coelho? Bom, eu, ao contrário daqui do Sr. Deputado Jacinto Serrão, tendo em conta o grau de influência que tem o Deputado Guilherme Silva, no panorama nacional, o deputado Rui Barreto faz parte do governo. O deputado líder parlamentar, percorre bem os corredores, deve estar bem informado e em relação a... É vice-presidente da Assembleia da República. E é vice-presidente da Assembleia da República e ele deve ter alguma informação de que, efetivamente, o encontro correu bem. Agora, eu não sei o que é que o encontro correu bem, mas vou seguir o Conselho e também vou apresentar na próxima semana um requerimento para perceber os contornos, eventualmente, desta negociação. Bom, o que eu sei é que as necessidades de financiamento... Então já temos aqui uma decisão dos três partidos que estão representados na Assembleia. Eu provavelmente questionarei, farei um conjunto de questões que poderão ser diferentes do Sr. Deputado Guilherme Silva ou do Deputado Jacinto Serrão. Pronto, mas se for necessário também conformarmos isso, não haverá problema, porque o objetivo é o mesmo. Então logo a seguir este programa vou ter um encontro para decidir. O que nós sabemos é manifestamente pouco. Não houve uma reunião. E o que eu sei é que a região precisa urgentemente de 1.000 milhões, e aliás isso estava naquilo que foi o relatório da IGF, as necessidades de financiamento para a região até 2015 eram 3,5 mil milhões de euros, vieram 1.500 milhões do PAEF, 1.100 milhões no aval do Estado para substituir dívida comercial em dívida financeira, não é mais do que estar a bola com a barriga, se perdoa a expressão, e nós precisávamos à volta de 1.000 milhões de euros. Julgo que o Governo deve ter ido pedir esse montante. Para além disso, perceber em justa medida em quais são as diligências que o Governo português poderá tomar, percebendo aquilo também que são, digamos, o pensamento relativamente aos novos atores na Europa, poderão ter relativamente ao peso das dívidas nos países intervencionados e de forma como é que se poderá aligeirar isso nos orçamentos, que a Madeira possa apanhar a boleia disso e negociar nos mesmos moldes do que aquilo que fará a República. O que eu sei também é que o PAEF termina este ano, há muitas medidas que faltam por implementar. O plano de ajustamento dos 1.500 milhões vão começar a ser pagos em janeiro de 2016. Que fora os juros, que são cerca de 40 milhões, nós vamos pagar a amortização de capital de 80 milhões por ano, e que o orçamento que nós temos, com a receita que a região tem, que perdemos o diferencial fiscal, que já não se pode aumentar impostos, não é possível suportar esta estrutura de despesa. E, portanto, o desafio será renegociar as nossas responsabilidades financeiras com a República, com o chapéu da República. E acha que estamos a tempo de, como disse ali o Dr. Guilherme Silva, enfim, até o final do ano, renegociar este plano? Deve ter deixado hoje os madeirenses todos tranquilos.
Ele até diz que vai ter a resposta para o próximo programa, já tem a resposta, que é daqui a 15 dias, não é? Exatamente. Já tem a resposta das negociações. Se responderem ao requerimento? Se responderem ao requerimento, que o Ministro das Finanças raramente responde. Mas eu espero que daqui até lá, Vossa Excelência já tenha tido a oportunidade de conversar com o Presidente do Governo e já nos traga um memorandozinho para o programa e, portanto, para ver em justa medida o que é que será a ser feito, isto sem qualquer jeito de brincadeira. Eu acho que esta a questão é muito importante, porque nós estamos aqui num espartilho e a região não poderá sair disto sem uma negociação séria com o Governo. O Sr. Deputado Rui Barreto. Por hoje é o ponto final. Agradeço totalmente aos deputados que participaram neste programa. Obrigado. Voltamos de hoje a 15 dias com este programa, com este Parlamento Nacional. De hoje a 8, como sabe, teremos então os deputados da Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.